Olá, eu agradeço pelas perguntas que vocês têm enviado. São muitas perguntas e eu tento ver quais delas vêm repetidas com a história parecida. E eu selecionei essas que eu vou comentar com você hoje, porque vão servir a muitas pessoas ao mesmo tempo. Uma pessoa chamada Neil disse o seguinte: eu reconheço que sou muito ansiosa e gostaria de melhorar esse aspecto da minha vida. Por favor, me dê alguma orientação. Deus abençoe o Senhor. Nil, muito obrigado por sua pergunta. Veja programas claramente anteriores, os blocos claramente, onde eu abordei esse assunto de ansiedade excessiva algumas vezes. Bom, primeiro, é importante aceitar que deve existir alguma coisa na sua vida que produz uma ansiedade alta ou exagerada e entender que aceitar não é concordar, mas admitir a realidade. Aceitar que tem alguma coisa produzindo ansiedade. Ansiedade excessiva pode ser a luz vermelha, indicando que existe alguma coisa em sua vida, em sua maneira de funcionar como pessoa, que necessita uma mudança ou um ajuste. Depois é muito importante você dar uma olhada para fora de si mesma, ao invés de se concentrar na sensação de ansiedade que você experimenta. Procure pensar que você não é a ansiedade, mas ela é algo na sua mente. Mas você consegue pensar nela, você consegue usar um lado saudável da mente para aprender a lidar com ela. Também pense que todas as pessoas possuem ansiedade, portanto, o alvo não é eliminá-la, mas ver como ela pode diminuir caso esteja exagerada. E a ansiedade exagerada pode aparecer de forma explícita, ou seja, como ansiedade mesmo, né, tipo inquietude, sensação de vazio, aperto no peito, ou pode surgir através de outro transtorno, como a fobia ou medo exagerado, ou também transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né, que tem a ver com pensamentos obsessivos sobre contaminação, sobre arrumação de uma forma exagerada. E esses pensamentos obsessivos levam a atos compulsivos, os quais atrapalham o bom funcionamento da pessoa. Também a ansiedade alta pode aparecer na forma de crise de pânico e outras maneiras. Outra coisa que ajuda é, ao invés de ficar parada e assustada com ansiedade ou angústia exagerada, tome uma atitude, que pode ser diminuir o ritmo de trabalho, não se desesperar, realizar suas tarefas mais devagar, dentro do possível, claro, sem se cobrar para ter que ter o mesmo desempenho de antes, né? Nesse momento em que a ansiedade está te perturbando mais. Verifique também como é que está a sua dieta. Alguns alimentos com cafeína, por exemplo, podem piorar a ansiedade. Portanto, elimine-os ou reduza ao máximo seu consumo. Também contribui para o alívio da ansiedade excessiva a prática de atividade física, especialmente ao ar livre, como caminhadas de preferência em meio à natureza. E, finalmente, examine seus pensamentos. Uma pessoa com ansiedade importante geralmente exagera as coisas e tende a se concentrar em problemas que não ocorreram e que provavelmente poderão não ocorrer nunca. Então, não antecipe fatos trágicos que possivelmente não acontecerão. Verifique se seus pensamentos mais frequentes e que aumentam a ansiedade têm uma base real, são razoáveis, são baseados numa verdade ou numa suposição. Tem provas concretas de que eles são verdadeiros? Ou são produzidos esses pensamentos apenas por uma mente ansiosa que imagina coisas? É importante essa análise de seus pensamentos, porque o que a gente sente depende primeiro do que a gente mais pensa. Então, atitudes assim, praticadas com perseverança, paciência, humildade e determinação, ajudarão a diminuir a sua ansiedade. Uma pessoa de Sergipe enviou o seguinte comentário: eu sou evangélica e casada há 28 anos, mas durante esse tempo fui traída pelo meu cônjuge. Já passei por situações bem dolorosas nesse sentido. Ele largou as duas amantes e convive comigo, mas estou preocupada, pois a minha mente não consegue esquecer o que aconteceu no passado e isso atrapalha a nossa relação. Ele mudou, mas ainda não me trata bem e isso me deixa muito chateada. Olha, eu lamento pelo seu sofrimento com as infidelidades do seu marido.
Uma das dores emocionais tida como a mais forte e devastadora é aquela que uma pessoa traída vive, né, quando experimenta, quando há essa traição e, claro, quando existe amor. Pessoas que passaram por essa experiência descrevem que foi como se uma faca tivesse atingido seu coração, partindo. Nada justifica a traição no casal, mesmo que explique, mas não justifica. Justificar tem que ver com provar que houve uma razão legal, quer dizer, dentro da lei, para o ato. Ou significa tratar como justo um comportamento ou ainda provar a existência de um motivo legítimo para o ato realizado. Trair não é justo. O cônjuge que trai age injustamente. O cônjuge traído talvez tenha sido injusto no sentido de ter privado o outro de atenções, de sexo, de diálogo, de companhia e outras coisas. Ambos, traído e traidor, geralmente têm culpa no caso de uma infidelidade no casamento. Na verdade, não existe um carrasco e uma vítima. Ambos erram. Existem pessoas que traem porque são compulsivas sexuais, cujo cônjuge não tem quase nenhuma culpa, se alguma, né? Pelos constantes e frequentes episódios sexuais fora de casa desse indivíduo viciado em sexo. Se o cônjuge traído sempre foi fiel e fica sabendo da situação, instala-se uma dor de difícil cura. Abre-se uma ferida cheia de pus, de ódio, de tristeza, de estranheza, uma sensação de estar casado agora com o inimigo e a ferida pode sangrar muito. O que era íntimo fica afastado, o que era confiável fica desconfiado. O que era amigo parece inimigo, o que era conhecido fica estranho. A internet favorece a infidelidade conjugal. Pessoas casadas frustradas em seu casamento buscam, entre aspas, amor virtual. Isso mascara o problema e pode complicar as coisas. Cerca de 60% dos casos de traição virtual termina em sexo real. Será importante seu marido entender, e você também, que a saída para evitar recair na infidelidade conjugal envolve coisas como, por exemplo, primeiro, um diálogo sincero entre vocês dois, uma humildade de ambos, sua e dele, para aceitar dificuldades pessoais e procurar ajuda para resolvê-las. Terceiro, aceitar a limitação que todos temos de ser amados como sonhamos e aceitar o amor possível. Quarto, parar de ter obsessão pelo sexo e por romance também. Quinto, eu falei obsessão, viu, gente? Quinto, aprender que homem e mulher são diferentes do ponto de vista comportamental, o que produz uma necessidade de aceitar as limitações pessoais. Sexto, compreender que o cônjuge nunca poderá preencher todas as necessidades do outro. Seu marido precisa pedir perdão, evitar recair na fidelidade e tratá-la bem, isso mesmo. Mas cuidado, para não ficar num nível alto de exigência de querer ser bem tratada. A vida de uma pessoa casada não é o casamento. O casamento é uma das coisas na vida. Viva a sua individualidade, isso é importante também, desenvolvendo a sua profissão, cuidando dos filhos, dos seus netos, se você tiver. Cultive amizades saudáveis e éticas. Pratique o seu hobby preferido. Visite seus parentes, estude, faça um trabalho voluntário, busque crescimento espiritual, olha quanta coisa. E coloque limites com amor e com firmeza para o seu marido. Era isso, fico por aqui hoje. Fique com Deus e até breve, se Ele quiser.